A chuva despencava do céu. Giovanna tremia, agarrando a mão da mãe doente enquanto o dono da pensão gritava: "Saiam! Não pago caridade!" Ela implorou, chorou. Mas ninguém ajudou, até que um carro preto parou do outro lado da rua, e de dentro, um homem com olhar sombrio desceu devagar, sem guarda-chuva, sem hesitar. Ele caminhava direto na direção delas. Curta se você acredita que o amor pode surgir até nos dias mais escuros. Comente. Você já foi humilhada quando mais precisava de ajuda? A chuva castigava as ruas do subúrbio sem piedade. Giovanna Teles segurava sua mãe com toda a força que seus braços magros permitiam, tentando protegê-la das gotas geladas que pareciam agulhas contra sua pele. O corpo frágil de Dona Teresa tremia com febre, enquanto seus pertences, 2 malas surradas e algumas sacolas de plástico, encharcavam-se na calçada. "Por favor, senhor Ademar", Giovanna implorou mais uma vez, sua voz quase perdida no barulho da tempestade. "Só mais uma semana, mamãe está doente." O dono da pensão, um homem corpulento com cara de poucos amigos, permaneceu irredutível na porta. 3 meses de aluguel atrasado, menina. Já fui bonzinho demais. Mas os remédios, eu tive que escolher entre "não me interessa." Ele cortou, seus olhos pequenos brilhando com uma crueldade que Giovanna jamais esqueceria. "Aqui, não. É casa de caridade. Saiam agora ou chamo a polícia." A porta bateu com força, o som ecoando como uma sentença final. Dona Teresa soluçou baixinho, seu corpo ardendo em febre, oscilando perigosamente. "Calma, mãe." Giovanna sussurrou, engolindo as próprias lágrimas. "Vai ficar tudo bem." Mas não ia. Ela sabia que não ia. Aos 18 anos, Giovanna carregava nos ombros o peso do mundo. Desde que sua mãe adoecera, 6 meses atrás, sua vida tinha virado um pesadelo em espiral. Primeiro perdeu o emprego na lanchonete por faltar para cuidar dela. Depois, as economias minguadas se foram com remédios e consultas. Agora, estavam literalmente na rua. Um trovão cortou o céu, fazendo Dona Teresa se encolher ainda mais. Giovanna olhou em volta, desesperada. A rua estava deserta, as poucas lojas fechadas, as janelas das outras casas todas apagadas. Ninguém para ajudar, ninguém para ver. "Vem, mãe!" Ela tentou puxar uma das malas com a mão livre. Vamos procurar um abrigo." "Desculpa, filha." A voz de Dona Teresa era apenas um sussurro. "Desculpa ser um fardo." "Não!" Giovanna a abraçou mais forte. "A senhora nunca foi um fardo. Nunca!" Mas enquanto tentava equilibrar a mãe doente e seus poucos pertences, Giovanna sentiu algo dentro dela começar a quebrar. Toda a sua vida tinha sido sobre ser forte, sobre não desistir, sobre manter a dignidade mesmo quando tudo parecia perdido. Agora, encharcada até os ossos, segurando sua mãe febril debaixo de uma tempestade, ela finalmente permitiu que uma lágrima escorresse. Era diferente das outras vezes que havia chorado. Essa lágrima carregava o peso da derrota. Foi então que aconteceu. O som suave de um motor cortou o barulho da chuva. Faróis potentes iluminaram a rua escura, revelando um carro preto, longo e elegante, o tipo de veículo que jamais parava naquela parte da cidade. Giovanna instintivamente apertou mais a mãe contra si. Anos de vida dura haviam lhe ensinado a desconfiar de ajuda inesperada, especialmente quando se é jovem e vulnerável. O carro parou. A porta do motorista se abriu lentamente e uma figura masculina emergiu na chuva. Não era um motorista, como ela inicialmente pensou. O homem vestia um terno escuro que devia custar mais que 1 ano de aluguel da pensão. Seus movimentos eram deliberados, quase felinos. Ele não se apressou, não se protegeu da chuva, simplesmente começou a caminhar em direção a elas, seus sapatos italianos estalando nas poças d'água. Giovanna sentiu seu coração acelerar. Devia correr? Gritar?
Mas para onde iria com sua mãe doente? O homem parou a poucos passos delas. A luz do poste revelou seu rosto. Traços fortes, maxilar definido, olhos de um verde escuro que pareciam absorver toda a luz ao redor. Não era jovem, devia ter uns 40 anos, mas havia algo em sua presença que fez Giovanna prender a respiração. Vocês precisam de ajuda. Não era uma pergunta. Sua voz era grave, com um leve sotaque que ela não conseguiu identificar. Estamos bem, Giovanna respondeu automaticamente, anos de orgulho falando mais alto que o desespero. Um novo trovão iluminou o céu e Dona Teresa tremeu violentamente. O homem observou a cena em silêncio, gotas de chuva escorrendo por seu rosto austero. Sua mãe está com febre alta. Novamente, não era uma pergunta. Precisa de um médico. Não temos dinheiro, Giovanna respondeu, a amargura escapando em sua voz. Nem para médico, nem para remédios, nem para teto. Algo lampejou nos olhos dele. Seria compaixão? Ou apenas o reflexo de outro relâmpago? Meu nome é Leonardo Ferreira. Ele deu mais um passo à frente. E estou oferecendo os 3. Giovanna sentiu suas pernas fraquejarem. Leonardo Ferreira. O nome era familiar. Já o tinha visto em algum lugar. Por quê? Ela conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Por que ajudaria 2 desconhecidas? Um meio sorriso, quase imperceptível, curvou os lábios dele. Talvez porque eu reconheça a dignidade mesmo quando está encharcada pela chuva. Antes que ela pudesse responder, Dona Teresa desabou em seus braços. Leonardo moveu-se com uma rapidez surpreendente, pegando a senhora antes que ela caísse no chão. Chega de orgulho. Sua voz agora tinha um tom de comando. Meu motorista vai pegar suas malas. O médico já está a caminho da minha casa. Sua casa. Minha mansão tem 20 quartos vazios. Ele já caminhava em direção ao carro, carregando Dona Teresa como se ela não pesasse nada. E um em especial que parece estar esperando por vocês. Giovanna ficou paralisada na calçada, a chuva ainda castigando seu corpo. Sua mente gritava para ter cuidado, para não confiar em estranhos, para... Senhorita Telles. Leonardo parou ao lado do carro, seus olhos verdes escuros penetrando sua alma. Às vezes o destino nos oferece uma escolha, continuar lutando sozinha ou aceitar que nem toda ajuda tem um preço. Naquele momento, olhando para aquele homem enigmático que surgira, do nada, Giovanna sentiu algo estranho no peito. Não era apenas gratidão, não era apenas desespero. Era como se, pela primeira vez em sua vida, alguém realmente a visse. Não como a menina pobre, não como a filha da doente, não como um caso de caridade, mas como ela realmente era. Uma mulher forte que, às vezes, também precisava ser salva. Com as pernas tremendo, ela caminhou até o carro. O motorista, que havia surgido silenciosamente, já colocava suas malas no porta-malas. O interior do veículo era quente e acolhedor. O couro macio dos bancos mais confortável que qualquer coisa que ela já havia tocado. Leonardo acomodou Dona Teresa com cuidado, cobrindo-a com um cobertor que parecia feito de nuvens. Quando se virou para Giovanna, havia algo diferente em seu olhar. Algo que ela só entenderia muito tempo depois. Pronta para deixar a chuva para trás? Ele perguntou, suavemente. Giovanna olhou uma última vez para a pensão, para a porta fechada com crueldade, para a vida de miséria que estava deixando para trás. Sim, ela sussurrou. E foi como se aquela única palavra carregasse o peso de todas as lágrimas que já havia chorado. O carro deslizou suavemente pela noite chuvosa, levando-a para um destino que ela jamais poderia ter imaginado. Mas enquanto observava o perfil austero de Leonardo pelo reflexo da janela, Giovanna sentiu algo estremecer em seu coração. Aquela noite não era um fim, era apenas o começo, e a chuva que antes parecia um castigo, agora lavava sua alma para um novo amanhecer.
O portão de ferro forjado se abriu silenciosamente, revelando uma alameda ladeada por árvores centenárias. O carro deslizou pelo caminho de pedras, e Giovanna sentiu seu coração acelerar ao ver a mansão emergindo da escuridão chuvosa. Uma construção imponente que parecia saída de um sonho impossível. Dona Teresa havia adormecido em seus braços, a respiração ainda irregular pela febre. Leonardo, sentado no banco da frente, falava em voz baixa ao telefone. Dr. Martinez, preciso que venha imediatamente. Sua voz não admitia recusa. Sim, é uma emergência. O carro parou sob uma cobertura elegante. Antes que Giovanna pudesse se mover, a porta foi aberta por um mordomo de idade avançada, seu rosto uma máscara de dignidade profissional. Senhor Ferreira, ele cumprimentou, seu olhar passando rapidamente por Giovanna e sua mãe. O quarto azul está preparado, como solicitado. E a senhora Matilde aguarda com roupas secas. Leonardo assentiu, já movendo-se para carregar Dona Teresa. Augusto, certifique-se que as malas sejam levadas para o quarto dourado ao lado do azul. Giovanna seguiu-os para dentro da mansão, suas roupas encharcadas pingando no piso de mármore italiano. O hall de entrada era maior que todo o apartamento onde moravam antes da doença da mãe. Uma senhora robusta, que devia ser a senhora Matilde, aproximou-se apressadamente com toalhas e um roupão felpudo. Pobrezinha, ela murmurou, envolvendo Giovanna com a toalha. Vamos tirar essas roupas molhadas antes que pegue uma pneumonia. Leonardo já subia as escadas com Dona Teresa. Matilde, depois que trocar as roupas dela, leve-a ao meu escritório. Mas, senhor, ela precisa descansar. Ao escritório. Ele repetiu, seu tom não deixando espaço para discussão. 20 minutos depois, vestindo um conjunto de pijama de seda que provavelmente custava mais que todos seus pertences juntos, Giovanna foi conduzida por corredores decorados com obras de arte até uma porta dupla de mogno. Entre. A voz grave de Leonardo soou antes mesmo que ela batesse. O escritório era uma biblioteca circular, com estantes do chão ao teto repletas de livros antigos. Uma lareira crepitava, combatendo o frio da noite chuvosa. Leonardo estava de pé junto à janela, já tendo trocado seu terno molhado por uma camisa branca e calça social. Sua mãe está sendo atendida pelo Dr. Martinez. Ele informou sem se virar. O quarto dela tem equipamento hospitalar completo. Giovanna hesitou, suas mãos tremendo levemente. Não sei como agradecer. Não agradeça. Ele finalmente se virou, seus olhos verdes escuros penetrantes na luz do fogo. Ainda, algo na forma como ele disse aquela palavra, fez Giovanna estremecer. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, reunindo coragem. A verdade, por favor. Leonardo caminhou até uma mesa antiga, servindo 2 taças de vinho. Ofereceu uma a ela, que recusou com um gesto. Não bebo. Um meio sorriso curvou seus lábios. Claro que não. Ele colocou a taça de volta. Você tem medo de perder o controle, de baixar a guarda. O senhor não me conhece. Não? Ele se aproximou, seus passos silenciosos no tapete persa. Giovanna Teles, 18 anos, abandonou a escola no último ano para cuidar da mãe. Trabalhou em 3 empregos diferentes nos últimos 6 meses. Nunca teve um namorado, nunca pediu ajuda, nunca... Como sabe tudo isso? Ela interrompeu, seu coração martelando contra as costelas. Eu sei de tudo o que acontece nesta cidade, senhorita Teles. Ele parou a poucos passos dela. Inclusive sobre jovens que merecem uma chance. Uma chance? Ela riu sem humor. Parece mais um conto de fadas assustador. O milionário misterioso que salva a moça pobre da chuva. E por que isso a assusta? Ele inclinou a cabeça, estudando-a. O conto de fadas ou o milionário? Giovanna sentiu suas bochechas esquentarem. Havia algo no jeito que ele a olhava que a fazia se sentir exposta, vulnerável. Ambos, ela admitiu finalmente.
porque contos de fadas não existem e milionários sempre querem algo em troca. Leonardo deu mais um passo à frente. Agora estava tão próximo que ela podia sentir seu perfume, uma mistura de sândalo e algo mais profundo, mais perigoso. E se eu dissesse que não quero nada em troca? Eu não acreditaria. Mesmo? Sua voz baixou para quase um sussurro. E se eu dissesse que a única coisa que quero é a verdade? Que verdade? A verdade sobre como uma jovem como você... Ele ergueu a mão, quase tocando seu rosto, mas parou a milímetros da pele. Ainda consegue manter tanta luz nos olhos depois de tanta escuridão. O ar pareceu ficar mais denso entre eles. Giovanna podia ouvir seu próprio coração. O crepitar do fogo, a chuva batendo nas janelas. Senhor Ferreira, ela começou, mas ele a interrompeu. Leonardo, ele baixou a mão. Aqui, neste escritório, sou apenas Leonardo. Um som na porta quebrou o momento. Era o Dr. Martinez, um senhor de cabelos grisalhos e expressão gentil. Sua mãe está estável, ele informou a Giovanna. A febre começou a ceder, mas ela precisará de cuidados constantes. Por quanto tempo? Ela perguntou, sentindo o peso familiar da preocupação voltar. O tempo que for necessário. Leonardo respondeu antes do médico. O Dr. Martinez agora é o médico particular de sua mãe, em tempo integral. Mas eu não posso pagar. Não precisa. O tom dele era final. Considere um investimento. Em o quê? Leonardo sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou completamente seu rosto austero. Em milagres. Mais tarde, em seu novo quarto, um espaço maior que a pensão inteira, Giovanna tentava processar tudo o que havia acontecido. As paredes em tom dourado suave, a cama king size com lençóis de algodão egípcio, a sacada com vista para os jardins, tudo parecia irreal. Uma batida suave na porta a sobressaltou. Era Matilde, trazendo um chá. O patrão pediu para garantir que você descansasse bem. A governanta disse, colocando a bandeja sobre uma mesinha. Amanhã será um dia importante. Por quê? Matilde sorriu misteriosamente. Porque amanhã você conhecerá o verdadeiro Leonardo Ferreira. E quem é ele realmente? A senhora parou na porta, seu rosto suavizando. Um homem que passou anos procurando algo sem saber o que era, até encontrar uma jovem na chuva. Depois que Matilde saiu, Giovanna caminhou até a sacada. A chuva havia diminuído para uma garoa suave, e as luzes do jardim criavam um cenário quase mágico. De algum lugar da mansão, uma música suave de piano flutuava na noite. Ela fechou os olhos, deixando a melodia envolvê-la. Era uma música triste, solitária. O tipo de música que alguém toca quando carrega um peso grande demais para compartilhar. Giovanna abriu os olhos, sua mente voltando para o momento no escritório, para o quase toque, para o olhar penetrante de Leonardo. Ele era um mistério, um homem poderoso que caminhava na chuva para ajudar estranhos. Um milionário que tocava piano sozinho na escuridão. E pela primeira vez em sua vida, Giovanna sentiu algo diferente do medo ou da desconfiança. Sentiu curiosidade. Queria descobrir que segredos aqueles olhos verdes escuros escondiam. E que história havia por trás daquela generosidade inesperada. Que dor gerava aquela música solitária. Mas enquanto voltava para dentro do quarto, algo lhe dizia que descobrir esses segredos poderia ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Por quê? Leonardo Ferreira não parecia um homem que revelava seus mistérios facilmente. E talvez, apenas talvez, alguns segredos fossem melhor mantidos nas sombras. A música de piano continuou noite adentro, como um lembrete melancólico de que às vezes os salvadores precisam tanto de salvação quanto aqueles que salvam. E enquanto Giovanna finalmente adormecia em sua nova cama, seus sonhos foram povoados por olhos verdes escuros que pareciam ver através de sua alma e por mãos que quase, mas não quite, ousavam tocá-la.
A manhã trouxe um sol tímido, que mal conseguia atravessar as nuvens remanescentes da tempestade. Giovanna acordou desorientada, por um momento sem reconhecer o quarto luxuoso ao seu redor. A realidade dos eventos da noite anterior a atingiu como uma onda. Sua mãe, a chuva, Leonardo. Vestindo um robe de seda que encontrou aos pés da cama, ela atravessou o corredor até o quarto azul onde Dona Teresa repousava. O ambiente havia sido transformado em um mini hospital de luxo, com equipamentos modernos monitorando cada batimento. Ela teve uma boa noite, uma enfermeira jovem informou com um sorriso gentil. A febre cedeu completamente. Giovanna segurou a mão da mãe, que dormia serenamente. Pela primeira vez em meses, o rosto de Dona Teresa não estava contorcido de dor ou preocupação. O café da manhã está servido na varanda sul. Matilde apareceu à porta. O senhor Ferreira a aguarda. O coração de Giovanna falhou uma batida. Ele já está acordado? O patrão raramente dorme. A governanta respondeu com um olhar significativo. Na verdade, duvido que tenha ido dormir. A varanda sul era um espaço deslumbrante, com vista para os jardins ainda úmidos do temporal. Uma mesa estava posta com uma variedade de frutas, pães e café que fez o estômago de Giovanna roncar involuntariamente. Leonardo estava de pé junto ao parapeito, uma xícara de café intocada em suas mãos. Ainda usava as roupas da noite anterior, confirmando as palavras de Matilde sobre não ter dormido. "Bom dia", ela disse suavemente, não querendo assustá-lo. Ele se virou e Giovanna percebeu as olheiras profundas sob seus olhos verdes escuros. "Dormiu bem?" "Melhor do que o senhor, aparentemente." Um meio sorriso curvou seus lábios. "Já disse para me chamar de Leonardo." "E eu já disse que não. Confio em contos de fadas." Ele riu. Um som surpreendentemente jovem para alguém com uma aura tão séria. "Então me vê como o lobo mau?" "Não." Ela respondeu honestamente, sentando-se à mesa. "O vejo como alguém que também não dormiu, por causa de seus próprios fantasmas." O sorriso dele desapareceu. Por um momento, apenas o som dos pássaros preencheu o silêncio entre eles. "Sabe tocar piano?" Ele perguntou abruptamente. "Não, nunca tive chance de... Venha comigo." Ele não esperou resposta, simplesmente começou a caminhar. Giovanna o seguiu pelos corredores até uma sala que ela não havia visto na noite anterior. Um cômodo circular com janelas do chão ao teto e um piano de cauda negro no centro. "Era dela", Leonardo disse suavemente, passando os dedos pelas teclas. "De Clara." "Quem é Clara?" "Era." Ele corrigiu, sua voz carregando um peso que Giovanna conhecia bem, o peso da perda. "Minha esposa." Giovanna sentiu seu coração apertar. "Sinto muito." "Ela adorava a chuva", ele continuou, como se precisasse contar a história agora que havia começado. "Dizia que era o mundo lavando suas tristezas. Na noite que..." Ele pausou, respirando fundo. "Na noite do acidente, chovia como ontem." Giovanna deu um passo em sua direção, mas ele ergueu a mão, pedindo silenciosamente que o deixasse continuar. Ela estava voltando de uma apresentação. Era pianista, sabe? Profissional. O carro derrapou numa curva. Sua voz falhou. "Quando cheguei ao hospital, já era tarde demais." "Quanto tempo faz?" 5 anos, 2 meses e 17 dias. Ele sentou-se ao piano. "Desde então, só toco a música dela quando chove." "A música que ouvi ontem à noite", Giovanna sussurrou. "Sim, a última que ela compôs." Seus dedos começaram a dançar sobre as teclas, produzindo a mesma melodia melancólica da noite anterior. Chama-se Lágrimas do Céu. A música preencheu a sala, cada nota carregada de uma dor tão profunda que Giovanna sentiu lágrimas em seus olhos. Sem pensar, sentou-se ao lado dele no banco do piano. Leonardo parou de tocar abruptamente. "Desculpe."
Ela começou a se levantar, mas ele a segurou pelo pulso. Não! Sua voz estava rouca. Fique! O toque dele era quente contra sua pele, enviando arrepios por todo o seu corpo. Estavam próximos, tão próximos, que ela podia ver os tons diferentes de verde em seus olhos. As pequenas linhas de expressão que contavam histórias de sorrisos esquecidos. Por que me salvou ontem? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. Por quê? Ele soltou seu pulso lentamente, seus dedos traçando um caminho suave até sua mão. Porque quando vi você na chuva protegendo sua mãe, vi algo que pensei ter morrido com Clara. O quê? Esperança. A palavra pairou entre eles como uma promessa perigosa. Leonardo estava mais próximo agora, tão próximo que ela podia sentir sua respiração em sua pele. Giovanna, ele sussurrou seu nome como uma prece. Você deveria correr. Por quê? Porque não sou um príncipe encantado. Sou um homem quebrado, que não pode oferecer o final feliz que você merece. Ela ergueu a mão, tocando seu rosto com uma coragem que não sabia possuir. E se eu não estiver procurando um final feliz? E se eu só quiser um recomeço? Os olhos dele escureceram. Por um momento, Giovanna pensou que ele fosse beijá-la. Mas então... Senhor Ferreira! A voz de Augusto soou da porta. Telefone urgente do conselho. Leonardo se afastou como se tivesse levado um choque. Em segundos, sua máscara de empresário frio estava de volta no lugar. Desculpe, ele disse formalmente levantando-se. Negócios. Giovanna permaneceu sentada ao piano depois que ele saiu, seus dedos tocando as teclas que ainda guardavam o calor dos dele. Sentia-se tonta, confusa, como se tivesse sido arrancada de um sonho. Ele não tocava essa música para ninguém. Ela se virou, surpresa. Matilde estava parada na porta, seus olhos brilhando com algo entre preocupação e esperança. Por que está me contando isso? A governanta se aproximou, sentando-se onde Leonardo estivera momentos antes. Porque você precisa entender onde está pisando, menina. Ela suspirou. Leonardo não é apenas um homem rico e solitário. É um homem que construiu muros tão altos ao seu redor que esqueceu como é ver o sol. E por que acha que isso tem algo a ver comigo? Matilde sorriu gentilmente. Porque ontem à noite foi a primeira vez em 5 anos que ele saiu na chuva voluntariamente. A primeira vez que trouxe alguém para esta casa. A primeira vez... Ela tocou uma tecla do piano suavemente. A primeira vez que vi ele quase sorrir de verdade. Giovanna sentiu seu coração acelerar. O que está tentando dizer? Que você tem o poder de salvá-lo ou destruí-lo completamente. A governanta se levantou. E conhecendo Leonardo como conheço, ele provavelmente vai tentar te afastar antes que qualquer uma dessas coisas aconteça. Como que para provar seu ponto, passos firmes soaram no corredor. Leonardo voltou, seu rosto uma máscara de determinação. Senhorita Telles, ele disse friamente, preciso viajar a negócios. Ficarei fora por alguns dias. Sua mãe terá todo o cuidado necessário e Matilde cuidará de suas necessidades. Leonardo, ela começou, mas ele já estava saindo. E quando eu voltar... Ele parou na porta sem se virar. Precisamos estabelecer alguns limites apropriados para esta situação. A porta fechou com um clique suave, mas para Giovanna soou como um tiro. Matilde apertou seu ombro gentilmente. Viu? Ele já começou. Começou o quê? A tentar se convencer de que não merece ser feliz de novo. Giovanna olhou para o piano, para as teclas que momentos antes haviam produzido tanta emoção. Sua mente voltou ao momento do quase beijo, a vulnerabilidade nos olhos dele, ao calor de seu toque. E se... Ela hesitou. E se ele estiver certo? E se isso for apenas gratidão confundida com atração? Matilde riu suavemente. Oh, querida, gratidão não faz seu coração bater mais rápido quando ele entra na sala.
Gratidão não faz seus olhos procurarem os dele, mesmo quando ele não está olhando. E certamente, ela piscou, gratidão não faz você esquecer de respirar quando ele está perto. O som de um carro partindo fez ambas olharem pela janela. O Porsche negro de Leonardo atravessava os portões da mansão, levando-o para longe. Mas enquanto observava o carro desaparecer, Giovanna tomou uma decisão. Não seria apenas mais uma pessoa que Leonardo Ferreira conseguiu afastar. Seria a pessoa que ficaria, a pessoa que esperaria. A pessoa que provaria que mesmo corações quebrados podem aprender a bater em sintonia novamente. E talvez, apenas talvez, quando ele voltasse, ela poderia mostrar que alguns contos de fadas começam não com "era uma vez", mas com uma tempestade e duas almas perdidas se encontrando na chuva. 7 dias se passaram como um borrão de rotinas recém-descobertas. Giovanna dividia seu tempo entre cuidar da mãe, que melhorava a cada dia, e explorar os cantos secretos da mansão. Mas era na sala do piano que passava a maior parte das horas, seus dedos inexperientes tentando reproduzir a melodia que não saía de sua cabeça. "Está progredindo", Matilde comentou naquela noite, trazendo chá e biscoitos. 3 notas certas já é um avanço. Giovanna sorriu, fechando a tampa do piano. "Acha que ele vai ficar bravo por eu estar tocando? Leonardo?" A governanta sentou-se numa poltrona próxima. "Querida, ele tem monitorado cada minuto seu pelos últimos 7 dias. Como assim?" Matilde apontou discretamente para uma câmera quase invisível no canto da sala. "Augusto me contou que ele assiste às gravações todas, às noites do hotel em Milão." O coração de Giovanna disparou. A ideia de Leonardo observando-a, mesmo que à distância, enviou arrepios por sua espinha. Um trovão distante fez as janelas estremecerem. "Mais chuva", Matilde observou levantando-se. "E pela cara do céu, será pior que a da semana passada." Como que, para confirmar suas palavras, grossas gotas começaram a golpear os vidros. Em minutos, a tempestade se transformou num dilúvio que transformava o jardim num borrão esverdeado. "Melhor se recolher", a governanta sugeriu. "Essas tempestades de verão podem durar a noite toda." Mas Giovanna não conseguia dormir. Em seu quarto, observava a chuva através das cortinas de seda, relembrando a noite que mudou sua vida. Será que Leonardo também estava acordado em seu hotel luxuoso? Será que também pensava nela? Um barulho no andar de baixo a sobressaltou. Vozes alteradas, passos apressados. Completamente encharcado. A voz de Augusto soava preocupada. "Senhor, deixe-me chamar um médico." "Não preciso de médico", aquela voz. Aquela voz que povoava seus sonhos há 7 dias. Leonardo havia voltado. Sem pensar 2 vezes, Giovanna saiu do quarto. Desceu as escadas correndo, seu coração martelando contra as costelas. Parou abruptamente no último degrau. Leonardo estava no hall de entrada, completamente encharcado. Seu terno caro estava arruinado. Água escorria por seu rosto, formando poças no mármore italiano. Mas eram seus olhos que aprenderam no lugar. Selvagens, quase febris. "Senhorita Telles", ele disse formalmente, embora sua voz tremesse levemente. "Não deveria estar acordada." "E você não deveria estar em Milão?" Ela respondeu, descendo o último degrau. Um relâmpago iluminou o hall, transformando a cena numa fotografia congelada de tensão e desejo não dito. Precisava voltar. Ele passou a mão pelos cabelos molhados. "Precisava do quê?" "Ver se você ainda estava aqui." A confissão pairou entre eles como eletricidade antes de um raio. "Por quê?" Leonardo deu um passo em sua direção, deixando um rastro molhado no piso. "Porque passei 7 dias tentando te esquecer, 7 noites assistindo você tocar lágrimas do céu, como se estivesse tentando decifrar minha alma através das notas erradas." Giovanna sentiu suas bochechas queimarem. "Você viu tudo."
Ele estava mais próximo agora. Vi cada tentativa, cada frustração, cada sorriso quando acertava uma nota. E a cada vez, sua voz falhou. A cada vez eu queria estar ali, ensinando, você tocando com você. Por que não voltou antes? Porque tenho medo. A honestidade em sua voz a pegou de surpresa. Medo de sentir de novo. Medo de perder de novo. Medo de... Ele ergueu a mão, seus dedos tremendo ao tocar o rosto dela. Medo de quanto você já significa para mim. O toque dele era frio da chuva, mas enviou calor por todo seu corpo. Leonardo, ela sussurrou. Não. Ele recuou subitamente. Não deveria ter voltado. Não deveria. Um trovão ensurdecedor sacudiu a mansão. As luzes piscaram, e num instante, tudo mergulhou na escuridão. Giovanna sentiu o pânico familiar da escuridão se aproximando, mas antes que pudesse reagir, mãos fortes a envolveram. Estou aqui. A voz dele soou próxima a seu ouvido. Não vou deixar nada te machucar. Eles ficaram assim, abraçados na escuridão, apenas o som da chuva e de suas respirações preenchendo o silêncio. O corpo molhado dele deveria fazê-la sentir frio, mas tudo que Giovanna sentia era calor. Um calor que começava onde ele a tocava e se espalhava por cada célula de seu ser. Por que voltou realmente? Ela perguntou contra seu peito. Ela o sentiu suspirar profundamente. Porque hoje é o aniversário dela, de Clara. E pela primeira vez em 5 anos, não consegui tocar Lágrimas do Céu sozinho. Giovanna se afastou apenas o suficiente para tentar ver seu rosto na penumbra. Você precisa parar de se punir por estar vivo. Não é tão simples. É sim. Ela tocou seu rosto, sentindo a barba por fazer sob seus dedos. Clara te amava. Ela não ia querer que você transformasse sua vida numa prisão de culpa. Como pode saber o que ela queria? Sua voz saiu áspera. Porque é o que eu ia querer. Se amasse alguém como você a amou, como você ainda pode amar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Através das janelas, relâmpagos ocasionais iluminavam o rosto de Leonardo, um mosaico de dor, desejo e algo mais. Algo que parecia esperança. Me ensina, ela sussurrou. O quê? A música. Lágrimas do Céu. Me ensina a tocar. Giovanna, por favor. Ela pegou sua mão. Não deixa essa música ser só sobre dor. Deixa ela ser sobre recomeço também. Por um momento, ela achou que ele fosse recusar. Mas então, lentamente, ele entrelaçou seus dedos nos dela e a guiou através da escuridão até a sala do piano. Chuva criava sombras dançantes nas paredes através das janelas. Leonardo sentou-se ao piano, puxando-a para sentar ao seu lado. Primeira nota, ele disse suavemente, guiando os dedos dela até as teclas certas. Mi menor, como lágrimas caindo. Seus dedos dançaram juntos sobre o marfim, criando uma melodia, diferente da original. Não era mais apenas tristeza, havia algo novo nascendo entre as notas. Agora, ele sussurrou, seu rosto próximo ao dela. Deixa a música te guiar. Giovanna fechou os olhos, sentindo o calor dele, o cheiro de chuva em sua pele, a vibração do piano sob seus dedos. Quando a última nota soou, o silêncio que seguiu estava carregado de promessas. Você transformou ela, Leonardo disse com voz rouca. A música, você transformou você também? Em resposta, ele segurou seu rosto entre as mãos e finalmente a beijou. Foi um beijo que contava histórias. De perda e encontro, de dor e cura, de fins e recomeços. Os lábios dele eram macios contra os seus, suas mãos ainda frias da chuva enviando arrepios por sua pele. Giovanna sentiu como se estivesse se afogando e encontrando ar ao mesmo tempo. Quando se separaram ofegantes, a tempestade lá fora parecia um eco distante do turbilhão em seus corações. Isso muda tudo.
Ele sussurrou contra seus lábios. Isso conserta tudo. Ela corrigiu. Leonardo a puxou para mais perto, enterrando o rosto em seu pescoço. Não mereço você. Merece ser feliz de novo. Ela passou os dedos por seus cabelos ainda úmidos. Merece viver de novo. As luzes voltaram subitamente, inundando a sala com claridade. Mas eles permaneceram abraçados, como se temessem que a magia do momento se quebrasse, se movessem. Giovanna, ele finalmente disse, erguendo o rosto para olhá-la. Não posso prometer um final feliz. Não quero um final. Ela sorriu, tocando seus lábios suavemente. Quero todos os capítulos, os felizes, os tristes, os que ainda vamos escrever juntos. Ele a beijou novamente. Desta vez, com uma urgência que falava de anos de solidão finalmente encontrando seu fim. Suas mãos tremiam ao tocar seu rosto, seu pescoço, seus ombros, como se quisesse memorizar cada centímetro dela. Fica, ele sussurrou entre beijos. Não só hoje, não só enquanto sua mãe se recupera. Fica para sempre. Para sempre é muito tempo, ela brincou. Mas seu coração trovejava mais alto que a tempestade. Não é tempo suficiente. Ele encostou sua testa na dela. Não quando passei tanto tempo apenas existindo. E agora finalmente estou vivendo de novo. A chuva começou a diminuir lá fora, como se o céu entendesse que suas lágrimas já não eram mais necessárias. No piano, gotas d'água ainda brilhavam sob a luz recém-chegada como diamantes contando uma história de transformação. E ali, naquela sala que antes guardava apenas memórias de perda, uma nova música começava. Uma música que falava não de lágrimas do céu, mas de amor renascendo depois da tempestade. Uma música que, desta vez, seria tocada a 4 mãos. A manhã trouxe consigo o perfume de terra molhada e flores recém-despertadas. Giovanna acordou ainda na sala do piano, envolta nos braços de Leonardo, que adormecera sentado com ela no sofá vintage, após horas de beijos e confidências sussurradas. Seu corpo protestou levemente pela posição desconfortável, mas seu coração estava leve como nunca. Observou o rosto adormecido dele, as linhas de preocupação suavizadas pelo sono, os lábios levemente entreabertos, os cabelos bagunçados ainda guardando traços da chuva noturna. Bom dia. A voz rouca dele a surpreendeu. Seus olhos verdes escuros a fitavam com uma mistura de admiração e medo, como se temesse que ela fosse desaparecer. Bom dia? Ela tocou seu rosto suavemente. Você realmente existe ou sonhei a noite toda? Ele capturou sua mão, beijando cada um de seus dedos. Eu é que deveria perguntar isso. O momento foi interrompido por passos apressados no corredor. Matilde entrou como um furacão, parando abruptamente ao vê-los entrelaçados no sofá. Oh! A governanta corou. Desculpem, mas... O que houve, Matilde? Leonardo se endireitou, instantaneamente alerta. É a mãe da menina, ela respondeu, seu rosto preocupado. Está tendo uma crise. Giovanna sentiu o sangue gelar em suas veias. Em segundos, estava correndo pelos corredores, Leonardo logo atrás dela. Ao entrarem no quarto azul, encontraram Dona Teresa em meio a um ataque de tosse violento. O Dr. Martinez já ao seu lado. Ela piorou durante a noite. O médico explicou. Enquanto aplicava uma injeção, a tempestade afetou a pressão atmosférica e com seus pulmões ainda fracos. Mas ela vai ficar bem, não vai? A voz de Giovanna tremeu. O médico hesitou por um momento que pareceu uma eternidade. Precisamos transferi-la para o hospital. Aqui não temos todos os equipamentos necessários para... Não. A voz de Leonardo cortou o ar como aço. O hospital virá até aqui. Todos o olharam surpresos. Senhor! Dr. Martinez piscou confuso. Ligue para a clínica Sainte-Marie. Diga que quer uma UTI completa montada aqui em 2 horas. Equipe integral, equipamentos de ponta.
tudo. Ele já estava ao telefone. E chame a doutora Sofia Mendes. Apenas ela. A doutora Sofia. O médico empalideceu. Mas ela é a mais requisitada pneumologista do país. Ela não atende chamados particulares a... Ela virá. Leonardo disse com uma certeza absoluta. Porque deve um favor a mim. As próximas horas foram um turbilhão de atividade. Caminhões chegaram trazendo equipamentos. Enfermeiras especializadas tomaram conta do quarto. E exatamente 2 horas depois, uma mulher elegante de meia-idade entrou na mansão como se fosse sua própria casa. Leonardo. Doutora Sofia o abraçou, com familiaridade. Depois de 5 anos, você finalmente cobra aquela dívida. Sofia. Ele a conduziu até Dona Teresa. Preciso que faça por ela o que não pude fazer por Clara. A médica observou a cena por um momento. A senhora doente na cama, Giovana segurando sua mão, com desespero no olhar. Leonardo tenso como uma corda de violino prestes a estourar. Me dê espaço para trabalhar, ela finalmente disse. E prometo fazer o impossível. Leonardo praticamente arrastou Giovana para fora do quarto. No corredor, ela finalmente desabou. As lágrimas que estava segurando escorrendo livremente. Ei! Ele a envolveu em seus braços. Sofia é a melhor. Ela... Que dívida é essa? Giovana interrompeu, sua voz abafada contra o peito dele. Por que ela te deve algo? Leonardo ficou tenso por um momento, então suspirou. Porque há 5 anos, quando Clara estava morrendo, Sofia estava de férias na Grécia. Eu ofereci meu jato particular para trazê-la, mas ela recusou. Disse que não seria ético abandonar suas férias por um paciente particular. E Clara morreu antes que a próxima especialista pudesse chegar. Sua voz estava rouca de emoção contida. 3 meses depois, quando a filha de Sofia teve um acidente grave de carro, eu enviei meu helicóptero com a única equipe médica disponível no raio de 200 quilômetros. Você salvou a filha dela? Sim. Ele beijou o topo de sua cabeça. E agora ela vai salvar sua mãe. É assim que o universo funciona às vezes, através de dívidas de gratidão e segundas chances. As horas se arrastaram como décadas. Giovana alternava entre andar de um lado para o outro e se aconchegar nos braços de Leonardo, que não saiu de seu lado 1 segundo sequer. Matilde aparecia periodicamente com chá e palavras de conforto, mas a tensão era palpável no ar. Finalmente, já no fim da tarde, doutora Sofia saiu do quarto. Ela está estabilizada, a médica anunciou com um pequeno sorriso. E mais que isso, acho que encontramos a raiz do problema, algo que os outros médicos perderam. O quê? Giovana mal respirava. Sua mãe tem uma condição autoimune rara. É tratável, mas requer medicação específica e monitoramento constante. Sofia tirou uma receita do bolso. Com o tratamento correto, ela pode ter uma vida praticamente normal em alguns meses. As pernas de Giovana fraquejaram. Leonardo a segurou antes que caísse, suas próprias mãos tremendo de alívio. Quanto? Giovana perguntou, já temendo a resposta. Quanto custa esse tratamento? Nada. Leonardo respondeu antes que Sofia pudesse abrir a boca. Eu cuido de tudo. Não. Ela se desvencilhou de seus braços. Já fez demais. Não posso aceitar. Pode e vai. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Porque não estou fazendo isso por caridade ou obrigação. Estou fazendo isso porque... Ele hesitou, seus olhos procurando os dela. Porque te amo. O mundo pareceu parar. Sofia discretamente saiu do corredor, deixando-os sozinhos com aquela confissão que mudava tudo. Você me ama? Giovana sussurrou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Mais do que pensei ser possível amar de novo. Ele encostou sua testa na dela, e isso me aterra completamente.
Por quê? Porque amor significa possibilidade de perda, significa vulnerabilidade, significa vida. Ela o interrompeu, tocando seus lábios suavemente. Significa que seu coração ainda sabe dançar, ainda sabe sentir, ainda sabe crescer. Ele a beijou então, um beijo diferente dos da noite anterior. Este era mais profundo, mais certo, como se finalmente tivessem encontrado o ritmo perfeito de sua própria música. Casa comigo, ele sussurrou contra seus lábios. Giovanna congelou. O quê? Casa comigo, ele repetiu, se afastando apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Não agora, não amanhã, mas quando sua mãe estiver melhor, quando você estiver pronta, casa comigo, Leonardo. Ela sentiu lágrimas escaparem de seus olhos. Tem certeza? Eu sou só uma. Você é tudo. Ele a interrompeu com fiereza. É o sol depois da tempestade, é a música depois do silêncio, é a vida depois da existência. E eu sou só um homem que passou tempo demais fugindo da felicidade por medo de perdê-la de novo. Do quarto veio o som fraco da voz de Dona Teresa, chamando por Giovanna. Vai! Ele sorriu, beijando sua testa. Sua mãe precisa de você e eu... Ele segurou sua mão, beijando a palma suavemente. Eu espero sua resposta pelo tempo que for necessário. Mas antes que ela entrasse no quarto, virou-se uma última vez. Sim, 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 eu caso com você. Ela sorriu através das lágrimas, porque você também é tudo. É o abrigo na tempestade, é a música no silêncio, é o amor quando eu já não acreditava mais nele. Leonardo atravessou a distância entre eles em 2 passos, tomando-a nos braços e girando-a no ar, não se importando com as enfermeiras que passavam, com Matilde que chorava silenciosamente no fim do corredor, com o mundo inteiro. Naquele momento, eram apenas eles dois. O homem que aprendeu a amar de novo, a mulher que ensinou seu coração a cantar. E em algum lugar, talvez Clara estivesse sorrindo, sabendo que suas lágrimas do céu finalmente haviam lavado a dor e regado uma nova história de amor. Um mês se passou como um sonho febril de felicidade. Dona Teresa melhorava a cada dia sob os cuidados da doutora Sofia, que havia decidido fazer visitas semanais pessoalmente. O quarto azul, aos poucos, perdia seu aspecto hospitalar, transformando-se num espaço acolhedor onde a senhora passava as tardes lendo os livros que Leonardo sempre fazia questão de trazer de suas viagens. Naquela manhã específica, Giovanna observava sua mãe através da porta entreaberta. Dona Teresa estava sentada numa poltrona próxima à janela, conversando animadamente com Helena, a governanta da casa de campo dos Ferreira que viera visitar. Ainda me pergunto como não percebi antes. A voz grave de Leonardo soou atrás dela, seus braços envolvendo sua cintura. Você tem os mesmos olhos dela, o mesmo brilho de quem nunca desiste. Giovanna se aconchegou em seu abraço. Falou com seu advogado? Ele ficou tenso por um momento. Sim, os papéis do pré-nupcial estão prontos. Leonardo, ela se virou em seus braços. Já disse que não preciso, e eu já disse que precisa. Ele tocou seu rosto com reverência. Quero que o mundo saiba que você não está comigo por dinheiro. Quero que saibam que... Um grito vindo do jardim interrompeu a conversa. Eles correram até a varanda, apenas para ver Matilde apontando para um carro que acabava de estacionar bruscamente na entrada da mansão. Uma mulher elegante emergiu do veículo, seus saltos Christian Louboutin estalando com fúria no caminho, de pedras. Giovanna sentiu Leonardo ficar rígido ao seu lado. Camila, ele murmurou, sua voz carregada de uma tensão que Giovanna nunca havia ouvido antes. Quem é ela? Antes que ele pudesse responder,
A mulher já havia entrado na mansão como um furacão, seus olhos azuis gelo fixos em Giovanna com uma frieza calculada. Então é verdade, Camila disse. Seu sotaque francês carregado de desdém. O grande Leonardo Ferreira realmente está se casando com uma empregadinha. Camila, não ouse. Leonardo começou, mas ela o interrompeu com uma risada cruel. O que foi, querido? Ainda não contou a ela? Seus olhos brilharam com malícia. Não contou que éramos noivos quando Clara morreu? Que eu esperei 5 anos, você superar o luto apenas para você se apaixonar pela primeira garota desesperada que encontrou na chuva? Giovanna sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Olhou para Leonardo, que havia empalidecido visivelmente. Não era assim, ele disse entre dentes. Nunca fomos noivos de verdade. Foi um arranjo empresarial Um arranjo de 3 anos, Camila praticamente gritou. 3 anos esperando você estar pronto. 3 anos construindo planos. E agora... Ela olhou Giovanna de cima a baixo. Agora você a escolhe. Uma ninguém que nem sequer sabe se portar em sociedade. Chega! A voz de Leonardo trovejou pela mansão. Você não tem o direito de entrar na minha casa e insultar minha noiva. Sua noiva? Camila riu amargamente. Por quanto tempo, Leonardo? Até você se cansar de brincar de Salvador? Até perceber que ela nunca vai pertencer ao nosso mundo? Ela já pertence. Uma nova voz se juntou à discussão. Dona Teresa estava parada na porta, apoiada em Helena, seus olhos brilhando com uma força que Giovanna não via há meses. Pertence mais que você jamais pertencerá. Camila virou-se surpresa pela intromissão. E quem é a senhora para... Sou a mulher que viu amor verdadeiro nascer. Dona Teresa deu um passo à frente, sua voz ganhando força. Vi minha filha trazer luz aos olhos deste homem quando pessoas como você só trouxeram sombras. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Camila parecia ter sido esbofeteada por palavras. Leonardo! Ela tentou uma última vez, sua voz agora quase suplicante. Pense no que está fazendo. Pense na sua reputação, nos negócios, no que as pessoas vão dizer. As pessoas. Foi a vez de Giovanna falar, sua voz calma, mas firme. As mesmas pessoas que o deixaram afundar na solidão por 5 anos, que transformaram sua dor em fofoca de coluna social. Ela se aproximou de Camila, que involuntariamente deu um passo atrás. Você diz que não pertenço ao seu mundo. Giovanna continuou. E sabe de uma coisa? Você está certa. Não pertenço a um mundo de aparências e acordos comerciais disfarçados de amor. Pertenço ao mundo dele. Ela apontou para Leonardo. O mundo onde música significa mais que barulho, onde chuva lava a alma em vez de apenas molhar, onde amor é mais importante que status. Leonardo atravessou a distância entre eles em 3 passos, tomando Giovanna em seus braços e beijando-a profundamente, não se importando com a plateia atônita. Quando se separaram, ele se virou para Camila, que os observava com uma mistura de raiva e derrota. Você está certa em uma coisa, ele disse suavemente. Eu mudei, não sou mais o homem quebrado que você conheceu. E sabe por quê? Ele sorriu para Giovanna. Porque ela não tentou consertar minhas fraturas. Ela me ensinou a amar minhas cicatrizes. Camila ajeitou sua bolsa Hermès com dignidade forçada. Você vai se arrepender, Leonardo. Quando a novidade passar, quando perceber que ela nunca vai se encaixar, então continuarei não me encaixando ao lado dele. Giovanna completou simplesmente, porque prefiro ser autêntica ao lado do homem que amo do que perfeita aos olhos de pessoas como você. A francesa lançou um último olhar de desprezo antes de girar nos calcanhares e sair, seu perfume caro deixando um rastro amargo no ar. Assim que a porta fechou, Giovanna sentiu suas pernas fraquejarem. Leonardo a segurou
guiando-a até o sofá. Por que não me contou sobre ela? Sua voz saiu mais magoada do que pretendia. Ele se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos. Porque Camila representa tudo o que eu era antes. Um homem que confundia acordos com relacionamentos, que media amor em zeros bancários. E agora? Agora, ele sorriu, aquele sorriso que era só dela. Agora meço amor em notas de piano desafinadas, em xícaras de chá compartilhadas, em momentos roubados entre consultas médicas. Dona Teresa se aproximou, sentando-se ao lado da filha. Sabe o que mais me diz que ele é o homem certo para você, filha? O que, mãe? O fato de que em um mês morando aqui, nunca, nem uma vez, ele te fez se sentir menos por ser quem é. Ela sorriu, tocando o rosto de Leonardo com carinho maternal. Ao contrário, ele cresceu para ser digno de quem você é. Leonardo beijou a mão de Dona Teresa com respeito. A senhora me deu o maior presente do mundo ao confiar sua filha a mim. Não, a senhora corrigiu. Dei a você uma chance de merecer o amor dela. E até agora você não me desapontou. Matilde, que observava a cena em silêncio, finalmente falou. Acho que é hora de mostrar a ela, patrão. Mostrar o quê? Giovanna perguntou curiosa. Leonardo se levantou, estendendo a mão para ela. Vem comigo. Ele a conduziu até a sala do piano, mas em vez de parar ali, continuou até uma porta que ela nunca havia notado antes. Quando a abriu, Giovanna perdeu o fôlego. Era um estúdio de música completo, com instrumentos de todos os tipos, equipamentos de gravação e, no centro, um piano de cauda branco ainda coberto por plástico. O que é isso? Seu presente de noivado. Ele a abraçou por trás. Porque quero que nossa história tenha sua própria música, não mais lágrimas do céu, mas sorrisos do sol, ela completou, lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Exatamente. Ele a girou em seus braços. E quero que você componha ela, do seu jeito, com suas notas imperfeitas que são perfeitas para mim. Mas eu mal sei tocar. Por isso contratei os melhores professores. Ele sorriu. Porque quero que no nosso casamento você toque nossa música. Uma música que fale não de perda, mas de encontro. Não de dor, mas de cura. Giovanna olhou ao redor do estúdio para os instrumentos que esperavam para ganhar vida em suas mãos inexperientes, para o piano branco que parecia prometer um novo começo, para o homem que havia transformado sua vida em uma sinfonia de amor. Obrigada. Ela sussurrou contra seus lábios. Pelo quê? Por me deixar ser eu mesma. Por não tentar me transformar em alguém que eu não sou. Ele a beijou suavemente. Obrigado por me transformar em alguém que eu sempre deveria ter sido. E ali, naquele estúdio que cheirava a possibilidades, duas almas diferentes encontraram sua harmonia perfeita. Porque às vezes o amor não precisa de acordes perfeitos ou notas certas. Às vezes, o amor precisa apenas de corações sinceros e almas dispostas a dançar no mesmo compasso, mesmo que a música seja toda delas. A valsa fluía suavemente dos dedos de Giovanna, enchendo o estúdio com uma melodia que falava de amor e recomeços. Após 3 meses de aulas diárias, ela finalmente havia conseguido compor algo que fazia seu coração vibrar. Uma música que mesclava elementos de Lágrimas do Céu com notas mais leves, mais esperançosas. Está quase perfeita. Seu professor de piano, maestro Giuseppe, comentou com aprovação. Mas ainda falta algo. Falta ele. Giovanna suspirou, olhando para o relógio pela 10ª vez naquela manhã. Leonardo estava em Nova York há uma semana, resolvendo uma crise empresarial que surgira após o anúncio oficial do noivado. As manchetes dos jornais ainda ecoavam em sua mente. Bilionário Leonardo Ferreira se casa com ex-faxineira. O conto de fadas moderno que abalou a alta sociedade. Acionistas questionam estabilidade emocional do CEO da Ferreira Enterprises.
O som de saltos no corredor a tirou de seus pensamentos. Matilde apareceu à porta, seu rosto normalmente sereno marcado por preocupação. Menina, ela chamou suavemente. Acho melhor você ver isso. Era uma revista de fofocas. Na capa, uma foto de Camila saindo de um hotel em Nova York. Seguida por Leonardo. O coração de Giovanna parou por um segundo, mas então ela notou a data da foto. 5 anos atrás. Ela está jogando sujo, Matilde comentou indignada, usando fotos antigas para criar intriga. Antes que Giovanna pudesse responder, seu celular tocou. Era Leonardo. Amor! Sua voz soava exausta. Já viu a revista? Acabei de ver. Estou voltando hoje mesmo. Não posso deixar isso. Não! Ela o interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Termine o que precisa fazer aí. Não vou deixar Camila destruir tudo que você construiu. Giovanna, confio em você, ela continuou. E mais que isso, confio em nós. O silêncio do outro lado da linha foi quebrado por um suspiro emocionado. Como pode ser tão forte? Porque você me ensinou que amor verdadeiro não se abala com tempestades de mentiras. Depois de desligar, Giovanna se voltou para o piano com uma determinação renovada. Suas mãos dançaram sobre as teclas, mas agora a melodia tinha algo diferente. Uma força, uma certeza que antes faltava. Agora sim. Maestro Giuseppe exclamou. É isso que faltava. Não era ele, era você, sua força, sua convicção. O resto do dia passou num borrão de atividades. Dona Teresa, agora quase completamente recuperada, ajudava com os preparativos do casamento, que aconteceria em 2 semanas. Mais uma prova do vestido? Giovanna perguntou quando Helena trouxe a costureira. A última, sua mãe sorriu. Precisa estar perfeito para... Um tumulto no andar de baixo interrompeu a conversa. Vozes alteradas, passos apressados. Como ousa aparecer aqui? A voz de Matilde soava furiosa. Tenho todo o direito, era Camila. Trouxe provas de que essa garota é uma golpista. Giovanna desceu as escadas ainda usando o vestido de noiva, ignorando os protestos da costureira. No hall, Camila brandia um envelope como uma arma. Ah, que apropriado! A francesa sorriu com maldade ao vê-la. A noiva de branco, fingindo uma pureza que não tem. Diga logo o que quer, Camila. Giovanna manteve a voz calma, embora seu coração martelasse. Isso. Ela jogou o envelope no chão. Fotos se espalharam pelo mármore. Fotos de Giovanna na antiga pensão, conversando com homens diferentes. Quanto cobrava por seus serviços especiais? O sangue fugiu do rosto de Giovanna. As fotos eram dela, sim, mas conversando com os outros inquilinos da pensão, todos senhores de idade que ela ajudava com compras e remédios. Você é patética. Uma nova voz cortou o ar. Todos se viraram. No topo da escada estava Clara. Não Clara, Helena, a governanta da casa de campo, que por um momento pareceu idêntica à falecida esposa de Leonardo. Você não a conheceu, Camila. Helena desceu as escadas lentamente. Mas eu conheci Clara. Ela me falou de você, sabia? Da mulher que tentava comprar o amor de Leonardo com conexões empresariais e jantares de negócios. Camila empalideceu. Como se atreve? Clara me disse uma vez, Helena continuou agora ao lado de Giovanna, que quando Leonardo encontrasse o amor verdadeiro de novo, seria com alguém que o amasse pela sua alma, não pelo seu império. E sabe o que mais ela disse? O silêncio era palpável. Disse que seria alguém que transformasse lágrimas do céu em uma música de esperança. Giovanna sentiu lágrimas nos olhos. Sem dizer uma palavra, caminhou até o piano da sala principal e começou a tocar. Não a versão original melancólica, mas sua versão, a que falava de amor renascido e força encontrada. As últimas notas ainda ecoavam quando uma voz grave preencheu a sala. Essa é a música do nosso casamento?
Leonardo estava parado na porta, sua gravata frouxa, olheiras profundas marcando seu rosto cansado. Mas seus olhos brilhavam com amor e orgulho. Leonardo! Camila deu um passo em sua direção. Eu trouxe provas de que ela... Provas? De quê? Ele a cortou, caminhando até Giovanna. De que ela ajudava idosos doentes quando mal tinha o que comer. De que manteve sua dignidade mesmo na pobreza. Ele pegou uma das fotos do chão. Vê esse senhor? É o senhor José, antigo inquilino. Da pensão. Ele me contou como Giovanna dividiu seu último pacote de bolachas com ele quando estava doente. Camila parecia murchar a cada palavra. Mas sabe o que mais ele me contou? Leonardo continuou, agora abraçando Giovanna por trás. Contou que mesmo nos dias mais difíceis, ela cantarolava enquanto limpava os corredores. Porque música, segundo ela, era a única coisa que ninguém podia tirar de sua alma. Ele se virou para Camila, sua voz agora cortante como aço. Então, sim, ela é exatamente o tipo de mulher que quero como esposa. Alguém que transforma lágrimas em música, dor em força e um homem quebrado em alguém completo. Você vai se arrepender, Camila sussurrou, lágrimas de raiva em seus olhos, quando os acionistas abandonarem a empresa, quando sua reputação... Que abandonem. Ele sorriu, aquele sorriso que era só de Giovanna. Reconstruo tudo do zero se precisar. Mas não abandono o amor verdadeiro quando finalmente o encontrei. Camila saiu batendo a porta, deixando para trás apenas o eco de sua derrota e um envelope de fotos que agora pareciam contar uma história completamente diferente. Você voltou antes. Giovanna sussurrou contra o peito de Leonardo. Porque ouvi. Você ao piano através do telefone hoje cedo, ele explicou, beijando sua testa. E percebi que estava no lugar errado. Meu lugar é aqui, onde a música acontece. Dona Teresa, que observava tudo em silêncio, finalmente falou. Sabe o que mais me emociona? Ver que minha filha não precisou mudar quem era para ser amada. Ela apenas precisou encontrar alguém que a visse completamente. Leonardo pegou Giovanna no colo, não se importando com o vestido de noiva caríssimo. E em 2 semanas vou declarar para o mundo inteiro o quanto a vejo, o quanto a amo. Enquanto ela toca nossa música. Nossa música. Ela sorriu, aninhando-se em seus braços. Não mais lágrimas do céu, mas sorrisos do sol. Ele completou, beijando-a suavemente. E ali, ainda vestida de noiva antes da hora, nos braços do homem que transformara sua vida em uma sinfonia de amor, Giovanna finalmente entendeu. Às vezes, é preciso passar pela tempestade para aprender a dançar na chuva. E às vezes, é preciso conhecer a tristeza de uma música para poder compor a alegria de outra. 2 semanas. 2 semanas até o sim. 2 semanas até sua música ecoar pela igreja. 2 semanas até o amor provar que é mais forte que qualquer preconceito, mais poderoso que qualquer império empresarial. Porque no final não importava o que o mundo pensava. O que importava era a música em seus corações, tocando em perfeita harmonia. A catedral estava repleta de flores brancas e douradas, suas janelas góticas filtrando a luz do entardecer em padrões etéreos. No altar, um piano de cauda branco aguardava seu momento de brilhar. Leonardo estava parado diante dele, seu smoking, impecável, não conseguindo esconder a ansiedade em seus olhos verdes escuros. Nos fundos da igreja, no pequeno cômodo onde a noiva se preparava, Giovanna respirava fundo diante do espelho. O vestido, uma obra-prima de renda francesa e seda italiana, havia sido desenhado especialmente para permitir que ela tocasse piano sem dificuldade. Está na hora, filha. Dona Teresa, deslumbrante num conjunto azul claro, ajeitou o véu de sua filha com mãos trêmulas. Tem certeza que quer fazer do seu jeito?
Giovanna sorriu, tocando o colar simples em seu pescoço, o mesmo que usava na noite da tempestade. Tenho. Quero que nossa história comece com nossa música. O plano era único, como eles. Em vez de entrar ao som da marcha nupcial tradicional, Giovanna entraria em silêncio, caminharia até o piano e tocaria a música que havia composto, sua declaração de amor transformada em melodia. Os convidados estão inquietos, Helena informou espiando pela porta. Nunca viram uma noiva que faz sua própria música. Eles nunca viram muito amor verdadeiro também, Matilde completou, dando os últimos retoques no buquê de rosas brancas. Sinal foi dado. As portas da catedral se abriram, revelando Giovanna. Um murmúrio percorreu a igreja, parte admiração, parte surpresa ao ver a noiva caminhar sozinha, sem música, em direção não ao altar, mas ao piano. Leonardo prendeu a respiração ao vê-la. Sob a luz filtrada dos vitrais, ela parecia uma aparição. Não a faxineira que encontrara na chuva, não a noiva de um bilionário, mas simplesmente Giovanna, a mulher que havia devolvido cor ao seu mundo em preto e branco. Quando ela se sentou ao piano, o silêncio era absoluto. Seus dedos tocaram as primeiras notas de Lágrimas do Céu, fazendo Leonardo fechar os olhos em reconhecimento. Mas então, a música mudou. As notas tristes se transformaram em algo novo, algo que falava de amor encontrado na tempestade, de corações quebrados, aprendendo a bater juntos novamente, de música nascendo do silêncio. Na primeira fila, Dona Teresa chorava abertamente. Ao seu lado, Helena segurava sua mão, seus olhos fixos em Leonardo, vendo nele o homem que Clara sempre soube que ele poderia ser. A música cresceu, enchendo cada canto da catedral com sua mensagem de amor e renascimento. Quando as últimas notas soaram, não havia um olho seco no lugar. Giovanna se levantou, finalmente caminhando até Leonardo, que a esperava com lágrimas não contidas em seus olhos. Essa é nossa história, ela sussurrou ao alcançá-lo. Nossa música, ele completou, sua voz rouca de emoção. O padre começou a cerimônia, mas para eles o momento sagrado já havia acontecido. Nas notas do piano, na melodia que contava, sua jornada do desespero ao amor. Leonardo Ferreira, o padre chamou, aceita Giovanna Teles como sua legítima esposa, prometendo amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe. Aceito, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela, e prometo muito mais. Prometo amar cada nota imperfeita, cada melodia inacabada, cada momento de nossa sinfonia juntos. Giovanna Teles aceita Leonardo Ferreira como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito. Ela sorriu através das lágrimas. E prometo transformar cada lágrima em música, cada dor em força, cada momento em amor. As alianças foram trocadas, anéis simples de ouro branco, com uma única inscrição dentro. Nossa música. Eterna, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Leonardo segurou o rosto de Giovanna entre suas mãos, como fizera tantas vezes antes, mas desta vez era diferente. Este beijo selava não apenas um amor, mas uma promessa de futuro. Recepção acontecia nos jardins da mansão, transformados num conto de fadas, de luzes e flores. Mas o momento mais esperado ainda estava por vir. Leonardo conduziu Giovanna até o piano branco instalado no centro do jardim. Mas em vez de deixá-la sentar sozinha, sentou-se ao seu lado. Pensei que não tocava mais. Ela sussurrou, surpresa. Não. Tocava, ele sorriu. Mas alguém me ensinou que algumas músicas precisam de 4 mãos para serem completas. Juntos, começaram a tocar. Lágrimas do Céu se transformou em sua nova música, que agora tinha um nome: Sinfonia do Amanhecer.
As notas se entrelaçavam como suas almas, contando uma história de perda e encontro, de dor e cura, de amor renascido das cinzas da solidão. Dona Teresa, assistindo à cena, virou-se para Helena. Sabe o que mais me emociona? Ver que eles não precisaram mudar quem eram, apenas precisaram encontrar alguém que os completasse exatamente como são. Helena sorriu, um sorriso que por um momento a fez parecer tanto com Clara que alguns convidados mais antigos prenderam a respiração. Clara sempre dizia que Leonardo precisava de alguém que o ensinasse a dançar na chuva, não apenas se esconder dela. No piano, a música atingiu seu ápice. As mãos deles dançavam sobre as teclas em perfeita sincronia, como se tivessem passado a vida inteira ensaiando este momento. Quando a última nota soou, o silêncio que seguiu estava carregado de magia. Leonardo se virou para sua esposa, seus olhos transbordando de amor. Sabe o que Clara me disse uma vez? Ele sussurrou, tocando o rosto dela suavemente. Que amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, é encontrar alguém que transforme nossas imperfeições em música. Giovanna sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. E sabe o que minha mãe sempre dizia? Que amor verdadeiro é como música. Não precisa ser perfeito, só precisa tocar a alma. A festa continuou, noite adentro. Mas para os noivos, o mundo havia se resumido àquele momento no piano, suas mãos ainda entrelaçadas sobre as teclas que haviam testemunhado sua história de amor. No céu, nuvens de tempestade se aproximavam, não como um presságio, mas como uma bênção, porque agora eles sabiam que algumas histórias de amor precisam começar com chuva para terminarem com música. Está começando a chover, Giovanna observou, sentindo as primeiras gotas. Então, vamos dançar. Leonardo sorriu, puxando-a para seus braços. E ali, sob a chuva suave que abençoava seu amor, eles dançaram. Não mais como o bilionário solitário e a faxineira desesperada, mas como duas almas que encontraram sua música perfeita uma na outra. Os convidados correram para se abrigar, mas eles permaneceram, dançando sua própria valsa sob a chuva, suas risadas se misturando com o som das gotas. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Não pelo que você se tornou, mas pelo que sempre foi. Eu te amo, ela respondeu, seu vestido de noiva encharcado, pesando tanto quanto seu coração estava leve. Não pelo império que você odeia, mas pela música que descobrimos juntos. A chuva continuou, lavando o passado, abençoando o futuro, criando sua própria melodia de amor. E no piano branco, protegido pela cobertura do jardim, as partituras de Sinfonia do Amanhecer esperavam para ser tocadas novamente, porque algumas histórias não terminam com felizes para sempre. Terminam com uma nova música começando. Uma música tocada a quatro mãos. Uma música que fala de amor encontrado na chuva e cultivado sob o sol. Uma música que prova que, às vezes, os contos de fadas mais bonitos não são os perfeitos, mas aqueles escritos com notas imperfeitas de amor verdadeiro. E enquanto a chuva caía sobre o jardim da mansão Ferreira, duas almas dançavam sua própria melodia, provando que amor, como música, não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro.